como vai você? Tudo bem? Mais uma vez estou aqui, grata a Deus por sua vida, por poder estar com este privilégio dos céus diante de ti, estar transmitindo a sua poderosa palavra. Hoje não é diferente, o Senhor tem bênçãos para dispensar dos céus para a sua vida. A sua palavra ela é viva e é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, penetra até na divisão do espírito, alma, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Então, saibas que não tem como acrescentar nada de bom na sua vida, a não ser que venha do céu. E é isso que o Senhor está fazendo agora aqui. É para aquele que crê, porque se creres, verás a glória de Deus. Hoje, o nosso tema é quem quiser. É para quem quiser. Gostaria que você pudesse estar curtindo, pudesse estar se preparando para comentar e também para compartilhar esta mensagem, se assim for edificante para a sua vida. Então não saia daí conosco, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, porque essa condução dessa palavra tão sublime e tão majestosa, esta palavra aqui, verdadeira educação, princípios e valores dos céus, só com o Pai, o Filho e o Espírito Santo que está entre nós. Então, aguarde, é só um momento, volto já. Se inscreva no canal. Te aguardo. Não saia daí porque Deus quer falar contigo. Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com o tema é para quem quiser. O texto bíblico pelo qual estaremos fazendo menção se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículos do 34 até ao versículo 38, que diz assim a palavra de Deus. Chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem o resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras também, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aqui está a palavra de Deus, esse evangelho genuíno, que é o evangelho da cruz, é o evangelho do nosso Jesus, esse pelo qual veio pagar um preço muito alto por resgate às nossas almas. O texto, quando iniciamos a leitura desse texto, vemos que Jesus Cristo, ele está chamando a multidão a si, ao mesmo tempo com os seus discípulos, porque a palavra aqui deixa bem que e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes. Então, quando Jesus chama, ele não está chamando só os seus discípulos, mas Jesus chama a multidão para si, porque é esse o único que teria condições de estar pagando um preço muito alto por uma multidão de pecadores, de gerações em gerações, até a sua vinda, como promete a própria palavra de Deus. Aqui, nas linhas entrelinhas, a atuação do nosso Deus, através de Jesus Cristo, o nosso grande e eterno Salvador, nos conduzindo através da sua palavra
rumo aos céus. Seguir a Jesus é estar seguindo rumo aos céus. Ele é o grande canal do nosso eterno Deus. Ele é o grande canal que conduz o homem a Deus. Sem Jesus não tem como ter acesso a Deus, e muito menos ao seu reino. Mas aquele que veio, que foi o enviado, nosso grande e eterno Deus, para estar nos ensinando esse grande evangelho, essa linguagem do reino de Deus, através da sua palavra, ele está ali naquele momento ensinando, como sempre, a multidão. Então, Jesus, ele chama a si a multidão junto com os seus discípulos e ele diz para todos: se alguém, ele dá uma condição, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque Jesus Cristo, ele é aquele que oferece uma multidão o reino de Deus. O reino que está preparado para aqueles que estiverem vindo após ele. Para isso, não mede esforço, só vem em confiança ao Pai, as Escrituras Sagradas, que foi dito pelos profetas, até chegar no último dos profetas, que é João Batista, que vem anunciando e preparando o caminho dessa luz, que é Jesus Cristo, e João Batista pregando no deserto: arrependei-vos, porque é chegado entre vós o reino de Deus. O reino de Deus é Jesus Cristo. Vem ele nos trazer para estarmos acompanhando o seu caminho, trilhando no seu caminho. De que forma? Após ele. Porque ele vem, abre esse caminho, porque ele é o caminho. João 14,6 diz: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem senão por mim. Jesus Cristo, ele deixa bem seu papel aqui na terra como o Filho de Deus, aquele pelo qual vem e convoca, chama os primeiros discípulos, e Jesus Cristo traz pedagogia, esse ensino dos céus, e sempre deixando muito bem claro o que haveria de acontecer com ele para cumprimento das Escrituras. Estamos um pouquinho aqui na Palavra de Deus, Evangelho de Deus, capítulo 16, versículo 13, onde fala a visão de Pedro, diz o seguinte: e chegando nas partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram: uns João Batista, Elias, e outros Jeremias, e outro um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Quando Jesus Cristo, ele confirma a resposta de Pedro, Jesus Cristo confirma porque Pedro responde na íntegra.
Pedro realmente responde quem é Jesus. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Porém, o próprio Jesus fala para ele que ele disse bem, porque quem revelou a ele foi o Pai. E ele, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ele diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E que pedra é esta que o próprio Jesus confirma que edificará a sua igreja? Através da resposta de Pedro, onde foi revelado que o próprio Jesus confirma que edificará a sua igreja, através da resposta de Pedro, onde foi revelado pelo próprio Deus que ele é o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus Cristo confirma e ele diz que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre o seu próprio nome. Jesus Cristo, a igreja é a igreja de Cristo. E todos aqueles que estão seguindo após Jesus estão nesta igreja chamada Igreja de Cristo. Esta igreja universal, esta igreja pela qual um dia ele virá buscar a sua noiva, representada por esta igreja, invisível, mas visível para ele, porque Jesus Cristo, ele pagou tão alto que o próprio Pai, o próprio Deus disse que ele deu poder a este nome. Claramente a palavra do Senhor, como ela é clara em nos orientar, e essa orientação, como o próprio Pai revelou a Pedro quem é o Cristo, assim o próprio Pai, a revelação da sua palavra. Amém? Sem esta revelação não conseguimos discernir, compreendermos, porque é o seu Espírito Santo é quem traz esse discernimento para nós. E se esta palavra ela está sendo anunciada agora nesse momento, onde já foi tão pregada em vários momentos, em vários tempos, em várias gerações, Senhor, ele traz essa mesma palavra fresquinha para nós, porque ela é inesgotável, a palavra de Deus, porque ela é viva, ela é eficaz, e quem tem o poder do convencimento dela própria é o próprio Deus, é o seu Espírito Santo, é quem traz para nós toda a compreensão naquilo que ele a enviou como propósito. Então, aqui está o grande propósito de toda a Escritura Sagrada, onde tem Jesus Cristo como ponto central. O texto caminha mais um pouquinho, diz no versículo 20, então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo, porque ainda não era o tempo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que vinha ir a Jerusalém e padecer muito anciãos e dos principais dos sacerdotes, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele deixa com muita clareza tudo que iria acontecer com ele. E Pedro, no versículo 22, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Propósito da morte de cruz, da morte vicária,
para que o seu sangue santo fosse derramado e ali estar tendo triunfo e vitória sobre Satanás, sobre esse mesmo que naquele momento usa a boca de Pedro para estar fazendo com que a palavra que Jesus traz se contradissesse, mas a palavra de Deus, ela não tem contradição, ela não tem variação de dúvida. A palavra de Deus não tem como ser explicada a não ser pelo próprio Jesus Cristo, que é a palavra personificada. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Esse grande triunfo sobre a morte destronaria Satanás. Então ele faz de tudo para que não haja essa compreensão, aquilo que Jesus verdadeiramente quer trazer. E naquele momento o próprio Jesus repreende não a Pedro, mas a Satanás, que tenta usar a Pedro para trazer confusão. Todas as vezes que pessoas se colocam para estar se opondo à palavra de Deus, pode ter certeza que não é a pessoa, mas ela está sendo usada pelo inimigo de nossas almas, para que a palavra não entre nos corações pelas quais Deus a está enviando, porque a palavra ela não volta vazia. Então, quando ela cai, ela precisa produzir o efeito que Deus a enviou. Ainda que nem todos possam estar com esse solo fértil para receber essa boa semente, porque a palavra de Deus, ela é a boa semente que o próprio semeador ele traz para que seja semeada e para que esteja produzindo a vida dele naquele que a recebe. E aí é aquele que se torna parecido com Jesus Cristo. Claro que nós não chegamos de forma nenhuma, nem perto, onde o próprio apóstolo Paulo, ele diz: sede meus imitadores, como sou de Cristo, e veja o sofrimento tamanho do apóstolo Paulo. Então, o que o Senhor quer trazer para nós é tão profundo, é tão imensurável, é tão divino, que é o reino de Deus que desce entre nós, é o próprio Jesus, para abrir o nosso entendimento e nos fazer termos a clareza da sua vinda, o seu chamado para quem quiser, é para quem quiser. Ele não obriga, mas ele deixa claro a importância de querer estar seguindo após ele. Esse momento também desta palavra que está sendo ministrada pelo próprio Espírito Santo, é tão interessante quando o próprio Jesus, depois que Pedro afirma que tu és o Cristo, Filho de Deus, e Jesus diz para ele que quem revelou foi o próprio Deus, naquele momento onde Jesus ele diz que sobre esta pedra, sobre ele mesmo, sendo reconhecido por Pedro, não Pedro simplesmente, mas por Deus. E essa revelação vem para todos aqueles que estavam ouvindo ali, e vem para todos aqueles que estão aqui, e por gerações e gerações, por onde essa palavra for pregada, continuará sendo revelada através do Espírito Santo. Esta é a igreja de Cristo, esta é a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, esse sangue santo que teve um preço tão alto, um preço de cruz. Ele mesmo, Jesus Cristo, estava anunciando tudo o que aconteceria, porque Jesus ele não esconde dos seus discípulos o que havia com ele.
Jesus Cristo, ele deixa para nós o Apocalipse, onde é o livro das revelações de tudo aquilo que virá a acontecer. Então vale a pena compreendermos que existe um Salvador, existe um pastor que um dia, quando arrebanhar a sua igreja, ele será um só pastor e terá um só rebanho. A partir desta igreja unida, ele diz que for ligado nos céus, será ligado também na terra. Vemos essa clareza de detalhes na palavra de Deus, onde há uma vida, uma explosão, se posso falar assim, de um sentimento que nos traz uma paz, que nos traz a certeza da vitória, que nos traz a certeza que não estamos sós, que nos traz a certeza que temos um Senhor tão maravilhoso que se preocupa tanto conosco, que nos enviou a Jesus para não nos deixarmos sós e perecendo neste mundo que jaz no maligno. Então Jesus Cristo, ele fala não só para os seus discípulos, mas para a multidão. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Esse negar a si mesmo é compreender que estará deixando de dar prioridade a este reino terreno que jaz no maligno para priorizar o reino de Deus. É vida de renúncia neste sentido, porque não tem como adorar a dois senhores ao mesmo tempo, porque a tendência é amar a um e desprezar o outro, dar muita importância para um e menos importância para o outro. E Deus, ele não aceita ser dividido por ninguém. Ele é único, é exclusivo, é soberano. E Jesus Cristo, ele vem trazer essas riquezas dos céus através de ensinos que precisamos guardarmos nas tábuas dos nossos corações para não pecarmos contra ele. E se houver o pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é aquele que veio para perdoar os pecados, mas é preciso haver um arrependimento e reconhecimento que ele é o Senhor, ele é o Salvador, ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que vem chamando de geração em geração vidas para estarem seguindo após ele. E ele mostra que, através da sua palavra, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Porque o mundo tem muitas coisas para oferecer, mas não tem a oferta da vida eterna. Só Jesus tem. Só. Ele é o único. Então, como não tem como servir a dois senhores ao mesmo tempo, porque vai agradar um e desagradar o outro, então Jesus Cristo deixa bem claro que é preciso, para vir até a ele, é preciso renunciar a todas essas linguagens estranhas ao reino de Deus, essa oposição, porque o reino de Deus é oposto a este mundo, onde pende pelos prazeres da carne. E muitas das vezes os prazeres da carne levam à morte espiritual. E a morte espiritual não tem o que fazer, não tem o que ser feito, porque quem dá a vida, quem faz com que o homem ele seja alma vivente, só um Deus, Criador dos céus e da terra, e no sopro divino ele torna a alma vivente. E esta alma que ele quer cuidar, esta alma que ele quer cuidar,
para que tenha essa excelência, essa graça imerecida de poder saber que estará indo, conhecendo um dia, para sempre, eternamente, o seu reino, a morada eterna, a morada disserem um sim para ele, sim preparado. Eu aceito te seguir, porque ele dá essa condição e ao mesmo tempo ele chama. Quem chama e dá a condição para estar trilhando junto no caminho, Jesus Cristo, ele traz com essa clareza de detalhes, de palavras, onde ele diz que não tem como o homem salvar a sua vida, acreditar que está salvando a sua vida, mas na perdição do mundo. Porque quem está agradando ao mundo está de costas para o reino de Deus. E quer a sua vida, acreditar que está salvando a sua vida, mas na perdição do mundo. Porque quem está agradando ao mundo está de costas para o reino de Deus. E está voltado para o reino de Deus precisa dar as costas para o mundo. É contrário, não tem outro jeito. Então, por isso, o nosso Deus, através das Escrituras Sagradas, texto onde o próprio Jesus está nos ensinando que o reino dele é exclusivo dele. É esse reino que oferece com uma vida contrária às regras. Os que aproveitaria o homem ganhar todo mundo, perder a sua salvação, todas as coisas que o mundo tem para oferecer, mas quando chegar naquele momento do último suspiro, para onde vai a sua alma? Porque quem está andando após Jesus sabe para onde está indo. E o mundo jaz em trevas, no maligno. Mas Jesus Cristo, ele chama aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, se liberta das coisas do mundo e se volte para o reino do meu Pai. Isso com as minhas palavras, é isso que Jesus vem trazer para nós. E ele vem, e ele é o nosso grande exemplo. Ele se coloca como exemplo em obediência, em reverência ao Pai, no ensino por excelência, nas pregações que atraem multidões. É isso que Jesus faz, porque a sua palavra atrai, é natural, porque ela não é humana, ela é de Deus. E Jesus Cristo, ele também traz para nós que, além do homem, o que ganharia se ganhasse todo mundo, mas perdesse a sua salvação? Então, ele diz que perderia a sua alma. E é justamente da alma que Deus, ele cuida. É nessa alma onde estão centradas as emoções humanas. E Deus, ele quer cuidar dessa alma. A própria palavra de Deus, ela traz uma dosagem, um medicamento dos céus para a alma, onde é libertador. A palavra de Deus é transformadora. A palavra de Deus, ela vem lavando, ela vem limpando e ela vem fazendo com que seja gerado no ser humano arrependimento, porque quando entra a palavra de Deus, ela confronta com aquilo que está errado dentro de cada um de nós, porque somos muito falhos, somos imperfeitos, e a palavra de Deus vem trazendo o aperfeiçoamento dele mesmo. Então ela tem esse poder dessa lavagem e dessa transformação em uma nova criatura. Amém? E Jesus, ele é aquele que, ele diz que as coisas velhas se passaram, a partir daí tudo se fez novo, porque agora com ele passa a ser uma nova criatura. Amém?
Então, que possamos estarmos nos voltando para a palavra de Deus, dando crédito à voz de Deus e reconhecendo a Jesus Cristo como nosso grande e eterno Salvador. E Jesus Cristo, antes de carregar a maior cruz que ninguém teria condições de carregar a maior cruz que ele carregou. E esta cruz, ela tem a significação de maldição, essa cruz de madeiro, onde já era comum entre os judeus. E ali todos aqueles que cometiam delitos e pecados, ali humanamente falando, onde era julgado pelo próprio homem, e ali a condenação era a cruz de madeira. Nós nos lembramos dos dois ladrões na cruz, onde cada um estava ao lado de Jesus e um reconhece Jesus na cruz. E Jesus diz que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É uma grande prova da existência que Jesus Cristo mostra, que é esse paraíso, é para onde todos aqueles que dão o último suspiro aqui já vão direto para estar com Jesus no paraíso. Que lindo! E estarão ali aguardando a vinda de Jesus para poder, naquele momento ali onde Jesus estiver nos ares, vindo nos ares, quando a trombeta tocar, e Jesus ali será em frações de segundos. A palavra de Deus diz que será como um piscar de olhos. A igreja subirá com corpo glorioso, e aqueles que já morreram primeiro ressuscitarão primeiro com o corpo glorioso, e teremos o mesmo corpo como o de Jesus Cristo. Não seremos Jesus Cristo, nós não temos essa condição, só Ele teve a condição de pagar um preço tão alto e não teve nenhum pecado cometeu, mas puro, santo, se despiu da sua glória para estar, por amor a nós, nos conduzindo aos céus através do seu chamado. E ele diz: aquele que quiser, ele diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, porque andar com Jesus é andar na contramão do mundo. Então, andar com Jesus é abrir mão das coisas que o mundo oferece. Então, agora estará também carregando uma cruz, porque levará muitas das vezes muitas pedradas, no bom sentido da palavra, porque na verdade aquele que foi apedrejado, onde foi machucado, onde foi chicoteado, aquele que carregou uma cruz tão pesada, aquele que teve coroa de espinhos atravessada na sua testa, na sua cabeça, e ele sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então não há nenhuma condição. Deus procurou um justo sequer aqui na terra e não encontrou, por isso ele envia Jesus Cristo. Então, essa é a grande promessa, a promessa da salvação, a promessa da vida eterna, a promessa do corpo glorioso, a promessa de recebermos um corpo glorioso, onde não haverá mais dor, mais choro, mais sofrimento, e não precisará mais de luz, porque Jesus é a luz. Jesus, ele é esta luz que veio para iluminar a todos os homens que andavam em trevas. Amém? E continua sendo a luz que continua chamando homens e mulheres, aqueles que quiserem vir após ele. E negar a si mesmo é negar esse mundo de pecados e agora assumir uma postura de filho de Deus. Amém? Porque para ser filho de Deus precisa crer em Jesus Cristo. Então, que possamos estarmos dando ouvido à palavra de Deus.
E aqui, já finalizando, onde ele diz no versículo 37, ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Não tem como, porque quem veio nos resgatar, nos redimir dos nossos pecados, foi Jesus Cristo. Então, aquele que estava ali falando é o mesmo que estava ali justamente por esse resgate da alma humana. A alma para Deus vale muito. Tanto é que a palavra de Deus diz que há festa nos céus por um pecador que se arrepende. Imagine, festa nos céus por um pecador que se rende e que agora ele está disposto a caminhar por Jesus. Não é simplesmente falar, eu tenho Deus, eu tenho Jesus, eu conheço a Jesus, mas é preciso confessar que Jesus Cristo é o seu eterno Salvador e que a partir de agora o seu nome estará escrito no livro da vida, porque o nome precisa estar escrito no livro da vida. Por isso, para ter esse nome escrito no livro da vida, precisa estar seguindo a Jesus, porque Jesus está rumo aos céus, e todos aqueles que fecharem os seus olhos, como foi o caso daquele ladrão na cruz, que entendeu o propósito de Deus e creu em Jesus Cristo, por isso ele foi salvo. Certeza absoluta da salvação daquele que crê em Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que alívio para alguém que é tão pecador, que está pendurado numa cruz, ali pregada, mas crendo em Jesus e sendo liberto de todo o pecado que cometeu. É maravilhoso demais. Vale a pena. Amém? Porque depois segue-se o juízo. E aí, cadê o reconhecimento do nome de Jesus? É preciso ser em vida, porque depois da morte segue-se o juízo. Amém? Jesus Cristo, ele mesmo diz, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras também, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Agora imagine essa cena, já está tudo preparado, porque Jesus virá nos ares junto com os anjos, a trombeta vai tocar e, num piscar de olhos, a igreja vai subir. Todos aqueles que foram dados por Deus para Jesus Cristo, nenhum vai se perder. Amém? Então, que possamos ficar com esta palavra, que possamos ter a certeza da vitória eterna em Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, que você possa estar agora meditando, refletindo na palavra do Senhor. Você que há tanto tempo tem caminhado aí por esse mundo com tantas ofertas e que muitas das vezes a presença de Jesus fica muito longe. Então, desde que Jesus, que agora chama aquele que quiser vir após mim, é o momento de negar a si mesmo. Até quando carregarás tanta dor por causa do pecado, onde maltrata o corpo, onde maltrata o corpo e gera consequências para a alma, para a mente, e desequilíbrio para essa estrutura que Deus colocou com todo um funcionamento perfeito, onde é objeto de pesquisas há longos e longos e longos anos por pesquisadores, cientistas, e é este mistério que só Deus pode fazer, a vida humana, e colocar a sua vida e gerar nesta vida, através da sua palavra, vida
para a eternidade com Ele. Eu posso ouvir um amém? Que Deus continue te abençoando, que Deus continue trabalhando na sua vida, que Deus, através do seu Espírito Santo, continue revelando os teus segredos dos céus para a sua vida e que venha acrescentar cada dia mais bênçãos sobre bênçãos. Olha, muito obrigada por estar conosco até agora. Continue curtindo, comente, seus comentários são importantes. Compartilhe esta palavra, se foi edificante para você, que possa edificar outras vidas e que você possa estar se inscrevendo no canal e entendendo que assim que esta mensagem chegar até o YouTuber, ele estará enviando até a você. E se porventura o YouTuber não souber o seu endereço, não se preocupe, Jesus sabe. Amém? Grande abraço. Receba do Espírito Santo de Deus. Seja renovado pelo poder da palavra de Deus. Sejas a cada dia mais edificado e que o bom Deus te faça muito feliz em seu nome. Você e a sua casa. Amém. Até a próxima mensagem, se assim Deus permitir. A paz do Senhor Jesus. Se inscreva no canal. A paz.